A nossa mensagem hoje é uma pergunta, assim como fizemos na quinta-feira. Quem é o teu guia? Quem é o teu guia? A segunda parte da mensagem, e eu quero ler com você Isaías 30, verso 21, a parte B do versículo, que diz o seguinte: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Gente, eu acho que eu não conheci ninguém até hoje que não goste de viajar. Acho que todo mundo gosta de passear. Eu com a minha família sempre viajamos muito assim, para casa de parentes no litoral, todo ano. Minha mãe tirava uns dias do comércio e a gente ia, às vezes ia se reunir com amigos em outros lugares, e era muito interessante, porque minha mãe assim, ficava meio insegura se conseguiria chegar no lugar, às vezes já era um lugar conhecido, mas não lembrava direito o caminho, e daí a gente tinha as nossas estratégias. A primeira estratégia era perguntar para um tio que viajava bastante. Então, normalmente ele fazia um desenho, um garruncho, ele pegava um papel e desenhava a estrada. Todo mundo tem um tio assim, né, que já viajou, já foi para todo lado, e daí ele desenhava a entrada da marginal. Ó, vocês vão pegar a direita lá, não vai entrar à esquerda que vocês vão para outro canto e tal. E eu ficava meio de lado ali, apesar de ser criança, porque eu sabia que ia dar problema, minha mãe não ia lembrar. Então, ó, daí tem o Jockey Clube, na hora que você passar o Jockey, vai pegar a Avenida dos Bandeirantes. A gente ia para o litoral, né? Não tinha anel viário ainda, não tinha nada. Uma outra alternativa era parar no caminho e perguntar num posto de gasolina. Isso era uma estratégia boa, eu acho que todo mundo já fez isso. Ou num ponto de táxi, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente liga um aplicativo no celular, não precisa nem escrever o lugar que você vai. Você pode falar para o lugar que você vai. Shopping tal, ou cidade tal. E o negócio escreve sozinho e daqui a pouco começa a falar. Você pode escolher que voz você quer te guiando. Tem voz feminina, tem voz masculina, tem voz até de desenho. Esses dias eu entrei no carro de um amigo meu, o Waze dele era a voz do... Como é que é? Daquele McQueen, daqueles coisas. Então, você escolhe até o idioma que você é dirigido. E é assim na nossa vida também. Nós temos a opção de escolher quem vai nos guiar, quem vai nos dirigir. Porque assim como um viajante... Na vida, todos nós estamos indo para algum lugar. A gente quer chegar num lugar profissionalmente, a gente quer chegar num lugar espiritualmente, a gente quer chegar num lugar como família. Esses são os nossos sonhos, nossos objetivos e as nossas metas. E tem um fator importante na ida até esse lugar, é justamente escolher que voz vai nos guiar, que voz vai nos direcionar. E na quinta-feira eu falei sobre 4 vozes perigosas que muitos de nós escolhemos, que são prejudiciais para a nossa jornada. E eu vou citar as 4 rapidamente aqui. A primeira são outras pessoas. Muita gente escolhe os outros para os direcionar. Está sempre procurando apoio humano. E eu falei justamente sobre isso. Seja seletivo em relação aos teus conselheiros. Quem já recebeu um péssimo conselho na vida e aceitou? Ele fala, que hora que eu fui escolher fulano para me... Por que eu fui ouvir as más conversações? Paulo diz, corrompem os bons costumes. Uma outra péssima voz nessa viagem da vida são as nossas emoções. E eu sei que, como eu aqui, muitos de nós já escolhemos ouvir, já falou assim, é até bonito, gente, mas é desastroso. Eu vou ouvir meu coração. Só que a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, sabia disso não? Então eu vou seguir meu coração. Tem até música internacional com segue seu coração. Ouça seu coração. E eu quero dizer para você o que eu disse quinta-feira.
desconfie sempre das tuas emoções. Porque uma hora você vai querer uma coisa e outra hora o seu emocional, o seu sentimento vai pender para outra coisa. A terceira coisa que nós falamos é as circunstâncias. Gente que está sempre decidindo pelo quadro, pelo entorno, que assim como a opinião dos outros e assim como as emoções também muda. Uma hora as coisas estão bem, outra hora não estão bem, uma hora o vento está soprando favorável. Você já viveu um momento na sua vida assim que tudo dava certo? Tudo, o ventão estava sempre favorável. E você já viveu um momento na vida assim que antes de pôr o pé para fora da cama, você falou, meu Deus, o que é que será que vem hoje? Porque sempre ventos contrários, né? Eu costumo dizer que tem épocas na nossa vida que os problemas eles vêm em turma. Eles reúnem tudo antes, falou, e aí, agora, vamos lá chegar? E chega com tudo na nossa vida. E falamos sobre isso, não seja escravo das circunstâncias. E o quarto agente, a quarta voz que sempre vai querer nos influenciar, é a voz do diabo. É a voz maligna. A gente não pode ignorar que existe um agente espiritual tentando nos influenciar. Foi assim com Judas Iscariotes, foi assim com Davi, o homem segundo o coração de Deus, que foi instigado por Satanás para levantar o censo em Israel, algo que desagradou a Deus, e é assim com a gente também, né? As tentações nada mais são do que sugestões malignas. Se você não estava quinta, a mensagem está gravada, você dá uma olhada lá depois. Agora de manhã eu quero citar 4 bons conselheiros para a nossa vida. Se na quinta falamos sobre 4 conselheiros negativos nessa jornada, e que a gente deve ter atenção, e não só ter atenção, mas ignorar, não que não existam bons conselheiros, pessoas que possam nos aconselhar bem, existe, mas a gente tem que estar atento, não que as nossas emoções, por vezes, não possam ser corretas, muitas vezes o nosso emocional, que varia, às vezes ele vai variar para o lado positivo, mas hoje eu quero falar sobre coisas que não vão errar, e a primeira delas é a palavra de Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga, a palavra de Deus. Diga mais uma vez, a palavra de Deus. Se você quer ter um bom guia, se você quer ter uma boa bússola, se você quer ter uma palavra, uma direção que não vai errar, é a palavra de Deus. A Bíblia não é um amuleto, tá bom? Eu fui criado, e eu me lembro, uma época eu morei com os meus tios, e a gente tinha a Bíblia como um livro aberta, estava aberto no Salmo 91, na casa da minha tia, uma Bíblia grande, bonita, e para quem não sabe, o Salmo 91 é um salmo que fala de proteção. Então a Bíblia, no caso, naquela casa, era usada para trazer bons fluidos e proteção para casa. Não serve para nada. É a mesma coisa você botar um pé de coelho, uma ferradura, um elefante com o traseiro virado para a porta para trazer dinheiro. Resolve nada, é só um livro qualquer. A Bíblia não é um amuleto. Eu já vi gente também usar a Bíblia como um livro histórico para ter informações. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos mostra o caminho, ela nos aponta a melhor decisão a se tomar. O salmista no Salmo 119, aliás, o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, vai falar muito sobre a palavra. No verso 105, o salmista diz o seguinte, um texto bastante conhecido de todos nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, gente, pé está fazendo alusão aos meus passos, a minha caminhada, as decisões que eu vou tomar. A palavra me serve não como um amuleto para que tudo dê certo
nesses passos. Não, a palavra é como um farol. Ela é uma lâmpada que vai apontar a direção. A minha obediência a essa palavra é que vai me fazer caminhar por essa luz. Tudo está escuro, nós vivemos num mundo de trevas, de escuridão. O mundo jaz do maligno, mas nós temos a palavra como luz para o nosso caminho, como esperança. Por isso que o diabo luta dia e noite para colocar em descrédito essa palavra. Eu conversava com os meus filhos esses dias em casa, e desde sempre existe esse debate, né, sobre criação e evolução. A Bíblia começa com o seguinte relato: no princípio, Deus criou os céus e a terra. É o enunciado principal ali de Moisés em Gênesis capítulo 1, verso 1. E é interessante que eu conversava com os meus filhos o seguinte: quando eu era menino, lá em Barbacena, lá em Piracicaba mesmo, eu ouvia, apesar de estudar num colégio confessional, né, eu estudei numa escola católica durante muito tempo, a gente tinha aula de religião e obviamente que falava sobre a Bíblia, mas nas aulas de história, de geografia, falava também sobre a teoria da evolução, mas era sempre essa palavra antes, teoria. E é incrível que 25 anos se passaram, quase 30 anos se passaram, nada foi provado. Você vai para o meio acadêmico, todo cientista, todo professor universitário, trata isso como algo real. Nunca provou, é só uma teoria, mas fala com ar de base científica. Isso nada mais é do que um esforço humano, e a gente sabe quem está por trás de tudo isso, para querer o quê? Colocar em descrédito a palavra de Deus. Se isso não bastasse, me desculpe aqueles que acreditam, mas é necessário muito mais fé para acreditar que tudo isso surgiu de uma explosão, e o seu um dia foi uma ameba, que se transformou numa lagartixa, um jacaré e depois um chimpanzé, e virou o que você é hoje, do que acreditar que você foi criado por Deus. Mas se tem gente que acredita que seus antepassados foram um chimpanzé, eu respeito aí você e os chimpanzés aí de seus familiares, eu acredito que eu fui criado pelas mãos do Todo-Poderoso. A palavra de Deus é o nosso norte. Você vai tomar uma atitude. Gente, aliás, quer um conselho? Principalmente para aqueles que têm dificuldade, às vezes, não é de ler a Bíblia, mas de ler. Tem gente que tem dificuldade de ler. Leia todo dia o provérbio do dia. Provérbios, se você não sabe, é um livro muito prático, escrito por Salomão, tem 31 capítulos. Nós temos 31 dias no mês. Por exemplo, hoje é dia 18. Leia Provérbios capítulo 18. Anote, você vai ver que Provérbios vai te ensinar a lidar com dinheiro, a lidar com seus filhos, a lidar com o próximo, a lidar no seu casamento, a lidar com a sua boca, a lidar com as suas emoções, e você vai anotando isso, vai direcionando, isso vai forjando o seu caráter, porque a gente é bombardeado de informações. A mídia, que diz que é para informar, na verdade é para formar, né? Isso está muito mais claro. A mídia é um instrumento não de informação, mas de formação. Ela quer pegar, é por isso que tem aquela frase conhecida, né? Que a vida imita a arte. Então eles colocam lá uma novela, um filme e tudo, e a sociedade corre naquela direção. Então, você tem a pressão da mídia, você tem a criação dos seus pais, você tem o conselho dos seus amigos, mas a gente nunca pode ignorar a palavra de Deus. Jesus disse que vai passar tudo, mas as minhas palavras jamais passarão. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
esse apego à palavra era tão forte que o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8, ele diz o seguinte, porque Paulo pregou a palavra, e daí sempre apareciam uns picareta na igreja para distorcer o que foi falado, a palavra que foi anunciada. Olha o que Paulo disse, Gálatas 1:8, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Em outra versão diz anátema, que nada mais é do que amaldiçoado. Paulo disse o seguinte, se descer um anjo do céu, e a gente sabe que Satanás tem esse poder, aliás, a religião, o Islã surgiu exatamente de uma aparição angelical, que distorceu a palavra de Deus. Ainda que um anjo apareça, ainda que eu um dia aqui apareça aqui com um outro discurso, Paulo diz que seja considerado amaldiçoado. Não negocie a palavra de Deus como guia, como direção para a sua vida, porque a palavra tem a capacidade de corrigir a nossa vida. Quem aqui já estava indo para o precipício em algum momento da sua vida e a palavra de Deus te instruiu? Ô, gente, quantas vezes eu estava indo para o abismo, veio a palavra e diz, menino, volta. Quantas vezes como jovem, muitas vezes sendo tentado, adolescente, eu na igreja, cresci dentro da igreja, bombardeado por pressão, por emoções, por amizade, e daí, sabe, quando você está por um fio, vem a palavra num culto e nos corrige. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Vamos repetir essa expressão, diga, eu guardo a tua palavra. O mesmo salmo, no verso 11, o salmista diz o seguinte, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Segundo conselheiro, bom conselheiro que você pode ter é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos falar esse nome que tem todo o poder nos céus e na terra, diga Jesus Cristo. Mateus capítulo 23, verso 10, a parte B do versículo, diz o seguinte, um só é vosso guia, o Cristo. Um só é vosso guia, o Cristo. E é importante a gente dar esse passo, porque muita gente pega essa palavra e distorce de forma equivocada. Por exemplo, os fariseus e os doutores da lei tinham um apego a essa palavra. A gente está nesses últimos dias aí numa discussão, né, por causa de uma decisão de um juiz da Suprema Corte do nosso país que soltou um líder de uma organização criminosa. E daí tem um monte de gente falando que ele não deveria fazer isso, ou que ele está certo, e daí começaram a olhar as outras decisões dele. Parece que ele sempre pendeu para esse tipo de decisão. Por quê? Porque é um perfil dele olhar para a letra fria da Constituição, segundo o pensamento desse tipo de magistratura, né? E decidir. Então, na hora, um doutor da lei e um fariseu fazia isso, ele pegava a letra fria do que estava escrito. A primeira vez que eu ouvi a palavra legalista fora do ambiente religioso foi do ex-presidente Michel Temer, que também é advogado, que ele falou, eu sou um legalista, ou seja, eu olho para a lei, para a Constituição e
acho que a letra da Constituição. Mas tem uma expressão que eu ouço muito, principalmente nesse meio jurídico e político, que você já deve ter ouvido também, a intenção do legislador. Você já ouviu isso, não? A intenção do legislador. O que é isso? Quem escreveu a lei, quem legislou, ele tinha uma intenção quando ele escreveu. Aqui na igreja, a última conta que eu fiz tinha 32 advogados. Então, se eu falar alguma besteira, depois vocês me corrigem aí. Tá certo? Tá certo? A intenção do legislador. Por quê? Porque vai haver um embate. Não, eu acho que é isso. Eu penso isso, que eu defendo. Você pega aquela... E eu estou dizendo tudo isso e dando toda essa volta só para dizer o seguinte: Jesus Cristo foi a intenção do legislador. Quando a lei foi colocada, a ideia não era o que os fariseus estavam interpretando. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Tanto é que João começa a descrever Jesus o seguinte, João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, ou o verbo. Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne. É por isso que você vai ver, por exemplo, quando aquela mulher pega em flagrante de adultério, é levada diante de Jesus, estão aqui os discípulos de Moisés, com as pedras na mão. E daí os fariseus, está aqui a mulher, pega em flagrante de adultério no meio e Jesus do outro lado. E os fariseus dizem o seguinte: olha, Moisés nos manda apedrejar. Jesus era um rabino, era um mestre da lei, ele conhecia a palavra. Ele diz: e você? O que é que você diz? Como é que você interpreta isso? A interpretação dos fariseus era para que a mulher fosse condenada, fosse apedrejada, mas você vai olhar para a atitude de Jesus, vai ser completamente diferente. E eu estou dizendo isso exatamente porque quando nós pegamos a palavra como algo frio, seco, você pode se tornar, por exemplo, um hipócrita. Você pega a palavra, de repente, amanhã ou depois você está comemorando algumas festas, porque lá no livro de Levítico diz que você tem que comemorar a festa X ou Y, daqui a pouco na Páscoa você está colocando sangue no umbral da sua porta, fazendo coisas que têm um princípio espiritual, mas serviam para aquele momento, para aquele povo, naquela situação. Então, quando a gente olha para a palavra como guia, como direção, mas através de Jesus Cristo, tudo muda na nossa interpretação. Eu acho que eu não estou sendo muito... Estou confundindo sua cabeça, não? Não é que todo mundo é inteligente. Graças a Deus. Jesus Cristo disse para todos os apóstolos: siga-me. Siga-me. Ele passava na beira do mar da Galileia, estava lá os pescadores, ele dizia: siga-me. Mostrando o seguinte: eu sou o guia. É eu quem oriento. Eu mostro o caminho. Eu tenho a direção para a sua vida. João capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, versículo que todos nós conhecemos de cor. Se não conhecemos de cor, precisamos decorar. Vamos lá juntos? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o guia. Ele é aquele que aponta a direção. Você já deve ter tido a oportunidade de viajar para um lugar que você não conhecia e você precisou de um guia. Se o guia sumisse, você estava morto. Você estava frito. Porque você não sabia se deslocar naquele ambiente. Jesus é o nosso guia. Se você tiver dúvida de como agir, olhe para Jesus. Se você tiver dúvida do que fazer, olhe para o exemplo de Jesus. Porque muita gente vai falar: Aquiles, mas Jesus não fala comigo. Jesus
é invisível. Está aqui o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que Jesus tratava o próximo? Você não precisa saber o que é mansidão no hebraico ou no grego. Você só precisa olhar para o exemplo de Jesus, como Jesus se portava. Você não precisa saber, olha para o exemplo de Jesus, como Jesus tratava os seus adversários, como Jesus tratava até as pessoas que não gostavam dele, como Jesus tratava, por exemplo, os samaritanos, como Jesus tratava as mulheres, como Jesus tratava. Jesus é o exemplo, é o modelo de vida para todos nós. Olha o que Hebreus 1, verso 1 e 2 nos diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Porque você vai olhar para o Antigo Testamento, Deus falava muitas vezes através de sonho, de anjo, de visão, de inúmeras situações para o povo. Ele diz, olha, Deus já falou de muitas formas. Hoje, Ele nos fala como? Pelo Filho. O exemplo do Filho. Jesus é o exemplo. Você não precisa saber quem escreveu o livro de Hebreus, você não precisa entender o Apocalipse, o que é o cavalo marrom, azul, amarelo, a bandeira, a trombeta, você pode estudar isso e tal, se você olhar para o exemplo de Jesus e seguir, você já está anos-luz na frente de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Ele é o nosso modelo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A vida de Jesus é o modelo para todos nós. Eu acho que todos nós temos na vida exemplos, gente que a gente olha e admira, e a gente diz, nossa, eu queria me vestir como fulano. Eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, não sei nem o nome dele direito, mas eu falo, meu Deus, se eu tivesse o guarda-roupa desse doidinho aí, eu estava bem, hein? A beleza dele não vai ter jeito não, porque o cara eu não sou de achar homem bonito não, mas aquele tiozão é em ordem, mas pelo menos o guarda-roupa já dá uma ajudada ou não dá? É porque o cara cabeludo, outros que não tem jeito, gente. Eu não vou botar peruca, eu não vou fazer essas coisas, eu respeito quem faz, mas para mim não vai dar. Mas olha, o cara é bonitão, então você olha para o cara e fala, esse é um bom exemplo. Esse é um exemplo. Queria cozinhar como Beltrano, enfim, olhe para Jesus como modelo maior da sua vida. No Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias, numa aparição sobrenatural. Pedro se levantou, como sempre falava umas bobagens, ia falar outra agora. Daí ele falou assim, nossa, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Como quem coloca Moisés, que representava a lei, e Elias, os profetas, em pé de igualdade com Jesus. Gente, às vezes eu vejo gente discutindo, Jesus disse tal coisa, porém Dalai Lama disse tal coisa. Mas Karl Marx disse tal coisa, Freud disse tal coisa, Osho disse tal coisa. Eu tenho piedade de gente que fala uma coisa de querer botar Jesus em pé de igualdade, que isso é tudo maternal. Jesus é o Deus encarnado. Estamos falando de um outro nível, gente. De gente, não tem a palavra dele, fala Dalai Lama o que quiser, fala o que quiser, tem opinião, político, o que quiser. Porém, Jesus está acima de tudo e de todos. É por isso que Pedro, lá em Mateus 16, agora sim falando alguma coisa que presta, né? Jesus perguntou, e aí? Estão falando de mim aí o quê? E para vocês, eu sou quem? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou. Mas quando ele falou essa bobagem, Pedro,
em Marcos, 9, 7, colocando Jesus ali junto com Moisés e com Elias, olha o que acontece no versículo 7, Marcos 9, 7. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, o Pai falando do céu, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E diz que desapareceu todo mundo, só ficou Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o modelo, ele é o guia. Ouçam o que ele tem a dizer. É um perigo a gente relativizar as palavras de Jesus e tornar como absoluta a palavra de outras pessoas. Nós estamos vivendo num meio onde todo mundo quer interpretar a Bíblia com as lentes que ela entende ideal para a sua visão de mundo, política. É por isso que você vê pastores, por exemplo, que têm um viés marxista, querer olhar para Jesus simplesmente como um amigo dos pobres. Mas Jesus não era um amigo dos pobres, Jesus era um amigo dos pobres, dos ricos, das mulheres, dos brancos, de tudo. Jesus não trata uma classe diferente da outra, ele trata todo mundo igual. Eu já vi pastores, por exemplo, querer ler o Evangelho pelos olhos de Freud. Você vai cair do cavalo, não dá. A lente que nós devemos ler a palavra é Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada. Terceiro lugar, terceiro bom conselheiro para você. Vou correr para esse fim aqui. Nós falamos sobre a palavra de Deus, falamos sobre Jesus Cristo, e um terceiro bom guia para mim e para você: integridade. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: integridade. Integridade. Olha só, nós estamos falando sobre direção, sobre saber o que fazer. Quando você tiver uma dúvida sobre o que fazer e o que não fazer, faça o que é certo. Porque, vamos ser honestos, gente, eu aconselho pessoas, eu converso com pessoas, não só aqui na igreja, mas converso com amigos, desde sempre. E não só na experiência de conselheiro, mas na experiência pessoal minha também, 99% das decisões que eu estava para tomar, eu sabia o que era certo a ser feito ou não. Quem sabe do que eu estou falando? A gente sabe o que é certo. Às vezes a gente fica mudando de conselheiro, porque a gente quer ver se tem uma voz que apoia aquela vontadinha nossa carnal de fazer o que é errado. Sim ou não? Mas no fundo a gente sabe o que é certo a ser feito. Eva sabia o que era certo a ser feito. Ela tomou uma decisão, a despeito do seu conhecimento. É por isso que a integridade vai nos ajudar. Você vai fazer um negócio. Daí o cara diz o seguinte: olha, você precisa assinar isso aqui, mas tem uma coisa. Nós vamos trabalhar nessa área aqui, mas tem uma coisa. Então, eu disse esses dias para alguém, né, e é verdade, isso serve para toda a nossa vida. Tudo aquilo que a gente precisa esconder, isso fere a nossa integridade como pessoa, como ser humano, porque integridade é isso, eu sou inteiro. E a integridade na hora de decidir vai nos ajudar e muito nas ações que a gente precisa tomar. Por exemplo, se vai prejudicar alguém, não faça. Se vai enganar alguém, se vai trapacear alguém, se Deus quer que você cresça, sim ou não? Deus quer te ver próspero, sim ou não? Você não tem dificuldade nisso. Deus quer que você tenha uma boa vida, prospere financeiramente, inclusive. Agora, para isso, você acha que Deus precisa
prejudicar alguém? Você precisa mentir, você precisa trapacear no seu local de trabalho, você precisa colocar uma cláusula escondida para tentar se aproveitar lá na frente. Não. Só que muitas vezes as pessoas pendem para essa falta de integridade, essa falta de caráter, e daí erra na hora de decidir. Olha o que Provérbios 11:3 vai nos dizer. Gente, e se tem uma coisa que está em falta hoje é isso, hein? Integridade. Integridade. Gente que fala e o seu discurso, aquilo que ela fala, é condizente com a sua prática. Eu não sei quem aqui já assistiu House of Cards. Eu não vou aconselhar, porque eu precisei parar de assistir no meio, que eu não aguentei. Porque é o meio político. Como é que funciona? O cara fala A aqui, e 2 minutos depois ele vira aqui e fala Z. Assim, com a maior naturalidade do mundo. É nojento. Mas é o mundo como funciona aí fora. Agora, nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém ou não, irmãos? Nós não podemos cair nesse engodo satânico de querer, todo mundo faz, todo mundo é assim. Mas Paulo diz, vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pelo amor de Deus, bota uma coisa na sua cabeça, você é diferente. Se você é filho de Deus, eu não estou falando se você frequenta a igreja, se é religioso, você vem num culto, daí é outros 500, mas se você quer viver o evangelho de fato e de verdade, você tem que nadar contra a maré. Você tem que nadar. Existem coisas que para o mundo é normal, para quem é filho de Deus não é. Existem coisas que no século 21 são aceitáveis, e no século 40 vão ser aceitáveis. Já existe, por exemplo, uma corrente fortíssima, inclusive política, para começar a tratar pedofilia como um distúrbio mental. Então você pega um pedófilo, isso faz o seguinte, você não leva ele para a cadeia, você leva ele para um hospital psiquiátrico, porque, coitado, ele está precisando de medicação. Isso é o quê? Isso é um passo para daqui a pouco tratar com naturalidade. Então, é normal, tá, então daqui a pouco na igreja a gente vai estar aceitando pedofilia também, como uma coisa normal, porque outras coisas já estão aceitando. Provérbios 11:3, a integridade dos justos os guia. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Quantas vezes eu fui precisar tomar uma decisão, e daí não apareceu um anjo, não apareceu um profeta, não apareceu um versículo bíblico para me dizer o que fazer. Só apareceu uma voz na minha consciência dizendo o seguinte: não faça isso porque não é certo. E às vezes tudo que a gente precisa é disso, de manter essa boa consciência, essa clareza, de fazer aquilo que é certo, e não fazer aquilo que não é certo. Agora, eu confesso para você que eu já caí no engodo de não ouvir essa voz. E sabe qual foi o resultado disso? Me estrepei. Mais alguém aqui? Não. Me estrepei. A mentira, o que é, gente? Nada mais é do que falta de integridade. Falta de verdade, não tem luz. Quando você usa, e infelizmente existem pessoas que são criadas num ambiente onde a mentira é natural. Existem pais de família, mães, que assim mentem. É uma grávida de Taubaté,
potencializada. Fala que eu não estou. Por exemplo, você não quer ir num lugar, fala que você não vai. Não precisa inventar dor de cabeça, não precisa inventar mal-estar, não precisa inventar um outro compromisso, porque isso é falta de integridade. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu não estou dizendo que você precisa cair no sincerídio, sabe, ser o super sincero, porque tem gente que, eu digo sempre, né, a carne sempre quer nos levar para os extremos. Então, é para falar a verdade? Então eu vou falar, hein? Daí alguém cortou o cabelo, você não gostou, você falou, você envelheceu, você não sei o que lá, você está feio hoje, você engordou, nossa, tal, não, mas parece. Ah não, eu falo mesmo, eu comigo é assim, não, você só é chato, não é que você é verdadeiro. Você é chato e vai morrer sozinho, desgraça. Tô bronca de gente assim. Mas ser verdadeiro, ser honesto, a integridade deve nos guiar, nos dirigir. Quando você começa com mentira, dentro do casamento, dentro do, sabe, essas coisas, ah não, mas é mentira branca. Mentira branca? Não, é mentira, não tem mentira branca, não tem azul, não tem cor de rosa, preta, marrom, não. Mentira é mentira. E o pai da mentira, quem? É o diabo. Toda mentira nasce no inferno. Todo engano nasce no inferno. E a mentira é falta de integridade. Então não minta. Ah, chegou atrasado. Eu trabalhei com um cara, gente, o que pneu de carro dele furava, não sei o quê. E ele era muito desleixado com horário. Era uma boa pessoa. Mas pensa num cara que você marcava um horário com ele, ele não chegava. Daí, para compensar a falta de caráter dele, de responsabilidade dele, ele tentava cobrir isso com mentira. Então ele sempre inventava uma lorota. Um dia eu chamei ele para conversar, ele tocava no louvor da igreja. Eu falei o seguinte, eu já percebi que você é irresponsável. Ele era meu amigo, eu falei, nós trabalhamos há anos juntos. Você é irresponsável, você não tem responsabilidade com o horário. Você não tem. Você sabe, um ano para ele, um dia é como 1000 anos, né? Então, meia hora para ele estava dentro da margem de erro dele, tipo Ibope, assim. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, só que toda vez que você chega atrasado, você inventa uma mentira para mim. E daí, quer dizer, fica pior. Fala o seguinte, chega a hora que você quiser. Eu desisti de você. Eu não sei se Deus vai desistir um dia ou não, mas eu desisti. Então eu já ia pronto para, vai chegar atrasado essa desgraça mesmo. Todo ensaio chegava atrasado. Vai chegar. Então a gente já chegava, fingia, chegou. Por dentro eu estava, vai miserável, vai, começa a tocar logo. É fácil não, gente, 6 horas por mim, viu? Quarto lugar. Quarto guia. Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Diga Espírito Santo. Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, e olha aí que Espírito está em letra maiúscula. Quando você vê Espírito em letra minúscula na Bíblia, está falando do Espírito do homem. Porque o homem é corpo, alma e Espírito. Existe um espírito com letra minúscula que é como eu tenho um corpo, como eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Quando você ver espírito com a letra maiúscula, aí no caso está tudo maiúsculo, mas você vai ver na Bíblia está em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, tá bom? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A gente é direcionado pela palavra, é direcionado pelo exemplo de Jesus,
mas também nós temos o testemunho interior, interno, do Espírito Santo dentro de nós. Uma coisa nunca vai se opor à outra. Quando você vê uma pessoa dizer assim, ó, não, o Espírito Santo me pediu para fazer isso. Só que isso que o Espírito Santo pediu para ela fere a palavra de Deus, então não é o Espírito Santo, é coisa da cabeça dela. É o emocional dela. Não, o Espírito Santo me disse tal coisa, e daí o Espírito Santo me levou a mentir, a falar. Eu já vi, por exemplo, gente dar testemunho mentiroso. Você já ouviu isso? Não. Todo mundo era abençoado. Tinha gente que vinha na frente na hora do apelo, aceitava Jesus, só que o que ele contava era mentira. Ele nunca tinha sido isso ou aquilo outro. Nesses anos todos de igreja, eu já vi de tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Não era o Espírito Santo. Era, por quê? Porque uma coisa nunca vai se opor à outra. Você vai ver o exemplo do próprio Jesus. Jesus, ele era guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Quem definia a agenda de Jesus era o Espírito Santo. Você vai ver que Jesus não vai falar sim para todas as demandas que vão aparecendo no seu ministério. Ele não vai ficar à mercê do que as pessoas estão somente precisando naquele momento. Olha o que Lucas capítulo 4, verso 1 nos diz. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, quem direcionava, quem guiava, quem dava a direção para as decisões que Jesus, para os deslocamentos que Jesus ia fazer, não é porque Jesus achava melhor, e não. Era o Espírito Santo que o direcionava, o conduzia. É por isso que o ministério de Jesus não vai começar sem a descida do Espírito Santo ali no batismo. É quando o Espírito desce ali como forma de pomba, em Mateus capítulo 3, antes ali da tentação, você vai ver o ministério de Jesus começar. A igreja só vai começar em Atos dos Apóstolos depois do quê? Da descida do Espírito, porque é o Espírito que vai direcionar, que vai guiar a igreja, as decisões dos apóstolos. Eu separei alguns versículos aqui, 3 na verdade, eu quero encerrar com eles. Olha para você ver só o ministério do apóstolo Paulo, que foi o homem de maior contribuição para o evangelho ali nos primeiros dias. Atos capítulo 13, verso 2. Está todo mundo aqui, não? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Tá bom? Separai-me agora. Foi o Espírito Santo quem disse. Atos 13, 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A igreja primitiva não se reunia como um colegiado de líderes, dizendo o seguinte: nós precisamos de uma estratégia para entrarmos, alcançarmos os novos povos, vamos ver as boas cidades em potencial que a gente pode chegar e tal. Não, era o Espírito Santo quem os conduzia. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Muitas vezes você vai ver isso.
Os apóstolos estavam indo para um lugar ao Espírito Santo, o Espírito de Cristo me impediu. Muitas vezes é o Espírito Santo que vai interromper uma viagem. Por exemplo, do apóstolo Paulo, trazendo uma visão de um jovem macedônico, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o nosso guia, a nossa bússola. Como eu disse, jamais o Espírito Santo vai contrariar a palavra de Deus. Jamais o Espírito Santo vai te levar a agir com falta de integridade. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Uma coisa nunca vai se opor à outra. O Espírito Santo não vai te levar a prejudicar uma pessoa, a mentir, a enganar seu esposo, sua esposa, a fazer algo que vai contra a Escritura. Não. O Espírito Santo vai te direcionar num caminho seguro. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para o pessoal da música chegar. E eu quero encerrar com que Salmos, capítulo 48. O verso 14 nos diz. Salmo 48, 14. Antes da gente ler, deixa eu só abrir um parênteses aqui e dizer algo para você. Na quinta-feira, eu falei que muitas vezes a gente fica de maneira errada e cansativa tentando atacar o fruto, quando o problema está na raiz. A gente vê uma pessoa que está com febre e a gente fica dando medicação para baixar a febre, e a febre baixa, mas a infecção continua. E por que eu disse isso? Eu disse isso porque muitas vezes a gente quer atacar o comportamento, a atitude. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu tomo as decisões erradas que tomo? Por que as coisas estão dando esse resultado? Isso é o fruto, isso é a febre. Mas a questão é, qual é a infecção? Qual é a raiz do problema? O que está me levando a agir desse jeito? E sabe o que nos leva a agir desse jeito? Muitas vezes são nossas emoções, conselho dos outros, são os conselheiros errados que nós escolhemos para a nossa vida. Então essa palavra de hoje, a palavra de quinta, vem para cortar o mal pela raiz e nos direcionar a decidir corretamente, a fazer boas escolhas, a agir corretamente. Então, você vai tomar uma atitude, você vai tomar uma decisão, você recebeu um convite, recebeu uma proposta. Para antes, tira a sua vida do piloto automático. Porque muitas vezes a gente bota a nossa vida no piloto automático. É o seguinte, alguém convidou para um negócio, a gente vai. Mas o ambiente lá não é bom, mas a gente vai, porque vamos convidar. Não, para pensar. Será que o Espírito Santo me quer lá? Será que lá é um ambiente de integridade? Será que a palavra de Deus concorda com esse tipo de proposta que eu recebi? Por exemplo, de emprego, de coisa. Você está orando por uma porta de emprego, daí você recebe uma proposta de emprego, mas é falcatrua, é coisa. Cara, não é Deus que está abrindo essa porta. É óbvio que não é Deus que está abrindo essa porta. Ah, mas eu preciso. Então, se você não acredita que Deus vai cuidar de você, quando você diz não para um manjar, uma proposta do diabo, você não conheceu a Escritura. Você vai ver quando o diabo diz para Jesus em Mateus 4, manda que essas pedras se transformem em pães, e Jesus diz não para aquela tentação, o texto termina dizendo o seguinte: vieram os anjos e o serviam. Deus tem pão do céu para você, Deus tem provisão sobrenatural para você. Agora, seja capaz de dizer não para as propostas do mundo. Salmo 48, 14. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Olha o que o salmista termina dizendo, gente. Essa é uma declaração que eu quero fazer para mim todos os dias da minha vida. Ele será o nosso guia
até a morte. Ele será o nosso guia até a morte. Fico pensando, né? Às vezes alguns jovens do nosso meio, na hora que vai para a universidade, a pessoa muda de cabeça. Quem é que você escolheu como guia da sua vida? Um amigo da universidade que daqui 4 anos você vai mudar de cidade e nunca mais vai ver você? Uma pessoa passageira, um colega de trabalho, um vizinho, uma amiga da academia? Quem é que está te influenciando? Este é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até a morte.